Que o Senhor fale conosco e que a tua presença santa se manifeste em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia! Amém. Graça e a paz, meus irmãos, um bom dia. Que privilégio poder estar com vocês mais uma vez. Se você puder, se coloque de pé para que nós possamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Senhor, nós te exaltamos com a nossa vida, nós te exaltamos com o nosso coração, nós reconhecemos a tua soberania. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem! Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, 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 vem. Senhor, nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. Tu és o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Assim como aquele homem que encontrou um tesouro precioso no campo e vendeu tudo que tinha para adquirir o campo, Senhor, nós queremos fazer da mesma maneira. Nós te encontramos, Jesus. Nós somos encontrados por ti. E nós deixaremos tudo para trás por amor ao teu nome. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
maior. Jesus, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. As tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa, não importa o quanto custou. Jesus, teu valor é maior. Jesus, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos o Senhor. Nós somos encontrados por Ti no meio da jornada. O Senhor gerou transformação no nosso coração e nós queremos derramar o nosso melhor perfume aos Seus pés, Senhor. Assim como Maria, nós queremos derramar o nosso melhor diante de Ti. Receba o nosso incenso suave, receba a nossa oferta agradável a Ti, Senhor. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Tu és a boa parte, o bem mais precioso.
Jesus, o nosso tesouro mais precioso, Jesus, Jesus, és o nosso tesouro mais precioso, Jesus. Vamos cantar isso a Ele. Tu és o tesouro mais precioso, Jesus, Jesus, Tu és o tesouro, Tu és o tesouro mais precioso, Jesus, Jesus, Tu és o tesouro, Tu és o tesouro mais precioso, Jesus, Jesus, Tu és o tesouro mais precioso, Jesus, Jesus, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, Jesus, eu encontrei o bem mais precioso. Tu és o nosso tesouro, Senhor. Tu és o nosso tesouro. Tu és formoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Receba o nosso coração nessa manhã, Senhor, como uma oferta agradável a Ti. Nós queremos derramar a nossa vida aos Teus pés, Senhor, reconhecendo que Tu és maravilhoso e que não existe ninguém que se compare ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu,
tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é, cantamos. Sim, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse é um momento muito importante, né? A paz do Senhor, irmãos. Que o nosso Deus é bom. Hoje estamos aqui novamente na casa do Senhor para adorar e louvar o Senhor. Esse é um momento que Deus nos permite que cheguemos a Ele, no seu altar. Dobre seu coração, mas antes eu quero ler uma palavra que diz em Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim o teu ouvido. Quando eu clamar, responde-me depressa. O Senhor é uma oração de Davi, num momento de aflição. Mas eu sei que todos nós temos gratidão, porque hoje estamos aqui, levantamos, o Senhor nos levantou e podemos estar aqui para adorar o Senhor. Deus tem sido bom e fiel, mas Ele nos deixa a esperança. Invoca que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas. Clama a mim que eu te ouvirei. Então, se coloque hoje com o coração quebrantado, com o coração na presença de Deus, crendo que Ele fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Deus é bom e fiel e Ele tem propósito para tudo na nossa vida. Seja grato antes de mais nada. Amém? Pai, nós entramos hoje na Tua presença com gratidão, Senhor, reconhecendo, Deus, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é um Deus de livramento, é um Deus poderoso e fiel para nos ajudar, Pai, pois o Senhor nos deixou bem claro que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E nós venceremos no poder do nome de Jesus. Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Pai, eu coloco diante de Ti cada vida, Senhor, cada pessoa que está com o coração diante de Ti. Ó Senhor, tem uns que estão preocupados, aflitos, têm suas necessidades, têm lutas a vencer. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o galardoador daqueles que o temem. E nós cremos em Ti. Atende a oração do Teu povo, Senhor. Atende cada pedido nesta manhã, seja de gratidão, Senhor, seja de porta de emprego, seja na área da saúde, Deus. Nós cremos num Deus que pode fazer, Senhor. Tu és o único, onisciente, onipotente e onipresente. Quero colocar aqui diante de Ti, Pai, as famílias. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela família, Pai. É a Constituição, é o Senhor que criou a família, construiu. Esse é um projeto, Pai,
do Senhor, desde o começo, Senhor, desde lá de Gênesis, o Senhor construiu a família, Pai. Eu peço um revestimento, Senhor, sobre as famílias, que a tua paz, a tua presença esteja no meio dos familiares, meu Deus, restaurando vida, restaurando relacionamento, casamento, trazendo perdão, Pai, repreendendo todo o mal, Pai, que queira se levantar, toda malignidade para destruir a família, Pai. Entra, Senhor, com a tua luz, Senhor, em cada coração, dissipando todas as trevas, toda obra contrária, meu Deus, a ti, Senhor. Abençoa a família, Pai, abençoa, salva e cobre com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir também, Senhor, por todos os acampamentos que estão hoje, a jovens, crianças, adultos, idosos, todos reunidos, Senhor, para te adorar. Eu peço, Senhor, o derramamento do teu Espírito Santo sobre todas as crianças, jovens, adolescentes, ó Pai, que estejam, Senhor, ali, Pai, e que os corações sejam transformados, tocados, ó Deus, que haja um quebrantamento, um arrependimento, tira a cegueira espiritual, meu Deus, abre os corações. Eu sei que também tem vidas lá que não te conhecem, Pai, que estão ali a convite de outros, que o Espírito Santo os convença do pecado, do juízo, da justiça, Pai. Abre os olhos, ó Deus, e o coração dos jovens. Pai, lembra da Alice que está ali com a sua amiga, a convite ali, a filha do Osmar. Pai, em nome de Jesus, toca no coração, firma aqueles que já estão, filhos dos teus filhos, ó Pai, que estão já na tua presença, mas precisa, Deus, de levar cativo a mente deles a obediência de Cristo, trazendo perseverança, firmeza, fé, abrindo os olhos, o coração, para que viva uma vida, Deus, diante de ti, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que os convença, que os fortaleça, que os faça perseverar no teu caminho. Livra-os do mal, livra do perigo, livra do pecado, meu Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos, ó Pai. Quero pedir em especial pelos enfermos, pela minha sobrinha Luciana, Pai, que está passando pelo câncer, pelo Miguel, meu Pai, que os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas a última palavra é do Senhor, meu Pai. O Senhor é que decide, o Senhor que dá vida, o Senhor que recolhe quando quer, e o Senhor, enquanto a vida, a esperança, Pai. Não é a palavra do homem que vai prevalecer, é a tua palavra, e eu peço a tua misericórdia, que o Senhor derrame, Senhor, o poder da cura, que o sangue de Jesus esteja sobre todos os enfermos, pela Dorca, meu Deus, que está precisando de uma porta ali para a cirurgia, Pai, esposa ali do pastor falecido, missionário, ali, Senhor, eu peço que o Senhor o ajude, meu Deus, ajude ela, Pai, em nome de Jesus. Ela é viúva, e a tua palavra diz que o Senhor cuida das viúvas, Pai, em nome de Jesus, que essa porta se abra, e tudo se resolva, que corra bem a cirurgia dela, abençoa os médicos, que vão tocar, Senhor, anestesista, tudo, Senhor, que o Senhor esteja no controle desta vida, Pai, em nome de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, a nossa nação, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Estamos num momento, Deus, das trevas, que é o carnaval, mas maior é o Senhor, Pai. Maior é o Senhor que aquele que está no mundo, ó Pai. Que o Senhor visite pessoas ali no hospital, no carnaval, meu Pai, trazendo libertação. Ó Deus, usa os teus servos que ali estão para ministrar, Senhor, para evangelizar, meu Pai. Proteja-os, fortalece, reveste com as suas armaduras, Senhor. Que vidas sejam salvas, que o Espírito do Senhor incomode, Senhor, incomode cada vida ali, e os corações sejam tocados. Há pessoas que já te conhecem, o filho pródigo, Deus, que está lá no carnaval, ó Deus, que foi conhecer o mundo, mas o Senhor é o resgatador, Pai. Que o Espírito Santo os incomode, que eles sintam nojo, que eles façam, gente, esse lugar não é aqui, não é meu, o meu lugar é aos pés de Jesus. Pai, toca com teu Espírito Santo, salva vidas, ó Deus, não deixa a gente achar que é o fim, não é o fim, porque o Senhor é a esperança do perdido. O Senhor morreu na cruz para salvar os cativos, os perdidos e os oprimidos, ó Pai.
quebra as correntes, quebra as cadeias, desfaz todas as portas de bronze e resgata vidas neste carnaval, meu Pai. Que a presença doce do Teu Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, toque em vidas neste tempo, Pai. Que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor derrame Teu Espírito Santo, que o Senhor nos livre, esta nação, Senhor, de todo mal, do socialismo, do comunismo, meu Deus. Toda obra contrária seja desfeita, todo principado e potestade caia por terra, em nome de Jesus. Clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o Brasil, meu Deus. Em nome de Jesus, pedimos também por cada pastor, cada líder, cada profeta, cada missionário, evangelista, apóstolos e mestre, homens, ó Deus, que estão à frente do Teu ministério. Obras, ó Deus, em Teu nome, sejam fortalecidas, revestidas, em nome de Jesus. Pai, nós contamos contigo, pois nós declaramos neste dia, Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro presente, e podemos olhar para o alto, e é de lá do céu que vem o nosso socorro, Pai. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus, te damos graças em nome de Jesus. Pedimos a Tua presença aqui no culto, continua conosco na adoração, no louvor, na pregação. Abençoa o pastor, Senhor, que vai pregar, o pastor Rogério, Senhor, trazendo a palavra, a unção, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para ouvir a Tua palavra e saiamos daqui fortalecidos, ó Deus, fortalecidos no Senhor, mais firmes, Senhor, para enfrentar esta semana. Já entregamos ela na Tua presença, Pai. Esta semana é Tua, os dias, o ano, tudo pertence a Ti, ó Pai. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Bendito seja o Teu nome. Nós Te amamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma canção que o Senhor me deu há um tempo atrás. E em breve eu vou poder compartilhar isso com mais pessoas. Então, ela se chama Aleluia ao Cordeiro. E o refrão dela eu gostaria de compartilhar para que a gente possa cantar junto. Aleluia ao Cordeiro, glória, honra, força e poder estão em Ti. Aleluia ao Cordeiro, glória, honra, força e poder estão em Ti. Aleluia ao Cordeiro, glória, honra, força e poder estão em Ti. Aleluia ao Cordeiro, glória, honra, força e poder estão em Ti. Podemos ir juntos? Amém. Não há palavras que possam expressar a Tua grandeza, nem as mais belas canções conseguem descrever a Tua beleza. Quem é como Tu, o mais belo entre os milhares, grande em poder, não há outro como Tu, Jesus.
honra, força e poder estão em ti. Aleluia, ao Cordeiro. Glória, honra, força e poder estão em ti. Quem é como tu, o mais belo entre os milhares, grande em poder, não há outro como tu, Jesus. Aleluia, ao Cordeiro. Glória, honra, força e poder estão em ti. Aleluia, ao Cordeiro. Glória, honra, força e poder estão em ti. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno de receber. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno. Honra, glória, força e poder, só o Cordeiro é digno de receber. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia, ao Cordeiro. Glória, honra, força e poder estão em ti. Aleluia, ao Cordeiro. Glória, honra, força e poder estão em ti. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno de receber. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno de receber. Honra, glória, força e poder, só Cordeiro é digno. Que o Senhor receba toda a honra, que o Senhor receba toda a glória que lhe é devida, porque Ele é digno. Amém. Amém. Mais uma? Oh, vamos lá. Eu vou fazer aquela que você ia fazer agora. Ai, outra canção também. Esplendor da glória do Pai, a exata expressão do ser de Deus, o verbo do princípio, supremo sobre toda a criação, se esvaziou, se humilhou, mas o Pai o exaltou
posição. Ele deu um nome superior, se esvaziou, se humilhou, mas o Pai o exaltou à mais alta posição. Lhe deu um nome superior. Jesus, herdeiro de tudo, o nome mais alto. Jesus, o Cordeiro Santo, sentado à direita do Pai. Jesus, herdeiro de tudo, o nome mais alto. Jesus, o Cordeiro Santo, sentado à direita do Pai, mas foi do agrado do Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude. Mas foi do agrado do Pai, que em Cristo habitasse toda a plenitude. A Ele a glória, ao Rei soberano, o Filho de Deus. A Ele a glória para sempre, ao Rei soberano, o Filho de Deus. Jesus, herdeiro de tudo, o nome mais alto. Jesus, o Cordeiro Santo, sentado à direita do Pai. Amém. Glória a Deus, amados. Pode se assentar. Vou dar só os avisos, depois a gente vai adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Deixa eu dar os nossos avisos. Terça-feira, nós estamos na nossa programação do Dia da Família. Filipão, coloca as fotos aí. Achou? Aí, Dia da Família, tá? Lá nós podemos entrar ali a partir das 8h30 até umas 7h30, ficar, curtir o dia, né, numa chácara. O que nós estamos pedindo para os irmãos, que vocês levem aí, né, se for entrar na piscina, uma roupa de calor e depois uma roupa de piscina. Tem 2 banheiros lá, tem também um banheiro com chuveiro, tem um quarto, tem um espaço para a gente ficar bem coberto. Só a área da piscina, que só tem essa partinha aqui coberta, ó. A área da piscina, né? Mas as outras áreas é bem fresca lá, o teto bem alto, tem ventilador. Quem for de manhã, leva coisa para o café da manhã, e para a gente ter um tempo lá, a gente vai ter um momento de louvor, um momento gostoso, devocional. E depois, a partir do almoço, a gente começa ali o churrasco, então pode levar as coisas de churrasco. Lá não tem talher, assim, não tem talher. Nós estamos levando descartável e estamos levando algumas coisas para servir. Mas se você, eu vou levar uma panela, vou levar um negócio, leva já para a concha, a colher, já leva as suas coisas, né? Depois, mas lá não tem, tudo vai ser descartável que a gente levar, não tem utensílios. Então nós estamos levando alguns utensílios aqui da igreja. Eu vou fazer arroz lá.
tem fogão, tem geladeira, tem tudo. Você pode utilizar, mas leva os seus utensílios, tá? O que pediu não tem um custo nenhum a chácara, a igreja pagou, só leva coisas para o café e leva aí uma guarnição e o seu kit churrasco e bebida, tá? Tem um filtro lá de água, mas é filtro pequeno, às vezes não suporta ter água gelada o dia inteiro, né? Então, e também ali tem só geladeira, tá? Não tem freezer. Vou poder levar, leva um saquinho de gelo, já põe para gelar, gosta de coisa gelada, leva um saquinho de gelo e leva já seus bebidas, refrigerante, suco, fica à vontade, tá bom? Vamos fazer café lá, vamos ter um tempo gostoso, pedir para o pastor Fábio levar um violão para a gente ter um devocional de manhã e você curtir o dia, tá? Pode chegar 8h30 e sair 7h30, se você quiser, tá? Curtir o dia, aproveitar esse dia da família juntos, ter um tempo especial. Para quem não conhece, é perto da região ali do Lago do Mingone, é bem pertinho, né? Onde tem para andar lá do Lago do Mingone, sentido, se for por dentro da cidade, você vai pegar a Moreiras e vai embora. A hora que a Moreiras acabar, ela continua, viu? Ali na região do Tancredão, ela continua. Aí você pega a Moreiras e vai embora, você vai sair. Aqui vai ter a região do Lago do Mingone, vai ter um restaurante. Logo depois do restaurante já vira à esquerda e vira à esquerda de novo. Você está na Rua da Chácara ali, tá? É pertinho. Tem o campinho em frente, tudo, mas ela é numa rua sem saída. Então você virou no semáforo, virou de novo, virou à direita, já é a Rua da Chácara. Então, por exemplo, mas para quem vai daquele lado da Anhanguera, lá de casa é 8 quilômetros, né? É pertinho. Você pega a Anhanguera, Santos Dumont, né? É bem atrás aonde quem conhece aí aquela empresa Asa Alumínio, é bem atrás da Asa Alumínio, né? Tá? Então, terça-feira, todos convidados, você pode levar alguém, só que coloca na lista lá, pessoal, por favor, para não chegar lá. A chácara só suporta, ali tem uma pessoa que está no começo, tem uma pessoa que está no final, a gente pode levar até entre ali 70 e 80 pessoas, tá? Então, não podemos passar disso, mas acho que agora deve estar umas 30, 40 e pouco. Mas se você for, põe o nome na lista, né? Me avisa lá para eu pôr, para a gente estar tudo certinho, organizado, tá? Então já tivemos ontem um momento de comunhão, de churrasco bem gostoso, abençoado, tá? Então é uma programação aí que a igreja prepara para a gente passar, quem ficar aqui em Campinas sempre nesse período. Outro aviso, sábado, reunião de mulheres. Tem aí a imagem aí da reunião de mulheres. Sábado estamos retomando a reunião de mulheres presencial, mulheres de fé, tarde de testemunho. Sábado às 4h aqui, né? Quem é da igreja, chega um pouquinho antes para ajudar a equipe aí, as mulheres, tá? Então, a partir de sábado, 4h, Igreja Nazareno, vem ouvir depoimentos reais do que Deus tem feito na vida das mulheres como você, transformações, curas e legados eternos, tá bom? Qualquer dúvida, pastora Carmela, convide, traga pessoas. Uma vez por mês nós temos essa reunião presencial aí, tá? Outra coisa para os delegados, aqueles que vão participar da Assembleia Distrital, dia 28 pela manhã, nossa Assembleia Distrital, tá? Então, dia 28 para estar a partir das 9h da manhã, participando na Igreja Central, aqui a nossa Assembleia Distrital, tá? Acho que esses são os avisos, depois é só a vigília e a Santa Ceia, né, que nós temos, mas já é em março, e daí semana que vem, na outra, já estou divulgando aí o nosso mês de aniversário. Vamos ter convidados especiais todos os domingos, no nosso mês de aniversário, para que você traga convidados e participe junto. Amém? Vamos ficar em pé então, amados, vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Você que preparou aí o seu dízimo e oferta, a palavra de Deus fala que nós devemos dar e dar com alegria ao Senhor, né? Sem constrangimento e sem obrigação, mas sempre adorando o Senhor com alegria. A palavra de Deus fala aí, 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Temos mais 2 domingos, amados,
depois dele, da nossa oferta de alabastro. Então, você que separou a sua oferta de alabastro, né, você separa a sua oferta de alabastro. Se for dar via Pix, você anota lá a oferta de alabastro para que a gente possa separar e enviar direto aí para a Missão Brasil, que é uma oferta global da Igreja Nazareno, tá? Para a construção. A oferta, se você ler aqui no seu envelope de alabastro, ofertas recolhidas são para missões, educação, compaixão, FEM, que é o Fundo Mundial de Evangelismo, compras de terrenos, construção de igrejas, escolas, hospitais. É uma oferta que junta, né? 2 ofertas de alabastro no ano, mais ações de graças e Páscoa, ela junta para sustento missionário da igreja, sustentar os mais de 600 casais missionários ao redor do mundo, globais. Eles são missionários direto, não é missionário de uma igreja local, mas é missionário da nossa denominação, como foram aqueles que plantaram a Igreja Nazareno no Brasil, missionários enviados pela denominação para plantar, principalmente em locais onde o evangelho ainda é escasso, ou tem poucos lugares, ou não tem igrejas. Então, há mais aí de 60 anos atrás, vieram missionários desses plantarem a igreja no Brasil. Então, você pode enviar aí, separar a sua oferta, junto ao seu dízimo, o dízimo da igreja, a sua oferta da igreja. Essa semana terminamos de entregar também as nossas cestas básicas desse mês. Quem ajuda com o Ministério de Compaixão e cestas básicas, hoje nós temos 13 cestas que nós estamos comprando todo mês pela igreja, e alguns que já ofertam direto a cesta, e a gente já leva essa cesta juntos, que nós falamos que diminuímos de 22 para 17 pessoas que nós ajudamos aí mensalmente com cestas básicas, tá? E você pode ajudar, o custo da cesta básica é R$65. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Então, enviando aí nossa oferta de alabastro, tanto aí no próximo domingo, até domingo, o último, é só o próximo, né? Só o próximo, o outro já é março, já, só o próximo. Então, só mais, se você não separou ainda a sua oferta de alabastro, só no próximo domingo, aí o outro já é mês de aniversário da igreja, ó, glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir de forma especial que o Senhor abençoe, Pai, cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes, Pai. Nós temos ainda custos do altar da igreja, do carpete da igreja, ainda mais 4 parcelas, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o pagamento, Senhor, que o Senhor cuide de todas as coisas que nós precisamos fazer aqui na igreja, já a renovação do bombeiro, Senhor, o nosso ar-condicionado, todos os custos que nós temos e os custos mensais da igreja, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe esses dízimos, abençoe essas ofertas, Pai, para que tudo seja usado para a honra e glória do Teu nome, para que o Evangelho continue a ser pregado, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ir ofertando ao Senhor. Só lembrando, não sei se teve dúvida aí dos delegados, pessoal, todos os líderes de ministério da igreja e os delegados eleitos na última assembleia para ir na nossa assembleia distrital, né? Líder de MNI, líder de JNI, líder de discipulado, e dos delegados Cezinha, Jéssica, Sara, pastor Rogério e o Alex e a Karina, tá? Então esses 6 delegados nossos, tá? E os líderes de ministério da nossa igreja para ir junto com os pastores na nossa. Vamos adorar o nome do Senhor. Depois o pastor Rogério já vai vir para ministrar a palavra de Deus. Deus fez tudo em seu devido tempo. Também colocou a eternidade em nossos corações. Mas ainda não podemos compreender plenamente como por espelho
apenas um reflexo vemos, mas veremos plenamente. Pois quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Hoje o vemos incompleto, mas quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Mas quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Mas quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Como ansiamos, como desejamos ver. Quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Amém. Aleluia! Bênção de Deus ter o Bruno conosco de novo aqui, né, passando para visitar. Hoje ele é visitante, né? Bênção de Deus. Bruno eu e Sara temos ele como um filho, né? A gente considera muito. E é professor da Sara também, viu, gente? É professor, né? A gente se fala agora tem uma oportunidade, a gente se fala online. Ele está lá, eu entro lá de gaiato, lá quando ela está tendo aula, vou lá falar com ele um pouquinho, né? Mas Bruno é uma bênção no nosso meio e a gente ama ele muito, né? E para mim hoje é um privilégio poder trazer uma mensagem ao som da voz do Bruno. Amém? Abre comigo lá em Daniel, texto conhecido, Daniel 6, de 1 a 26, vamos ler esse texto. Já há algum tempo Deus colocou meu coração, já ministrei sobre esse texto, mas dessa vez Deus falou algo muito profundo comigo, que diz assim, pode mesmo sentados mesmo, viu, gente? Então pareceu bem a Dário nomear 120 satrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos satrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel, em seu poder, porquanto ele era leal. Nele havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre
se nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Eliá, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: o rei Dário vive para sempre. Eis que todos os supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou qualquer ser humano, nos próximos 30 dias, execuando a tua pessoa, majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois o rei, se está de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que é uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu, assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou a Deus graça diante do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido de qualquer Deus ou qualquer ser humano, exceto o rei, fosse atirado à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, esse decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem jeito, caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. O rei lembra de bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens a eles, prenderam Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encontrou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com o seu anel.
selo e também como anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser edificada. Depois o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando à entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofridão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. E eis que o meu Deus enviou o seu anjo, a este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirasse Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entremente, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos, e antes mesmo que pudesse chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas, culturas em toda a terra, seguintes termos: Shalom, paz, prosperidade. Eis que dito um decreto para em todos os domínios do império, todas as pessoas que temam e reverenciam a Deus de Daniel, porquanto ele, o Deus vivo, permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor venha nesses minutos que temos falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amados, quero hoje falar de um homem que tinha uma vida de oração. Na nossa vida, tudo se resume em oração. A vida do crente se resume em oração, por isso estamos aqui. Não sei se você já percebeu, tudo que nós vamos fazer, nós começamos o culto com uma oração, louvor, que é a palavra cantada, que é a oração cantada. Então, tudo começa com oração. Nós temos culto de oração, é oração. Tudo que nós vamos fazer é oração. Em tudo, né? Eu lembro que conheci um casal de pastores que era muito amigos da família da Sara, e quando eu comecei a namorar com a Sara, nós fomos lá, né? Meu sogro foi lá levar, né, para ver se ele aprovava, né, o meu namoro com ela. Mas nós fomos lá, quando chegamos lá, o pastor, né, o pastor Joaquim e a irmã Dozida, que já estão nos braços do Senhor, né, convidaram a gente para entrar, e antes da gente sentar, a primeira coisa que ele fez: vamos orar. Antes de qualquer conversa, oração. E assim Daniel fazia. Tudo Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas você só ora 3 vezes ao dia? Mas essas 3 orações que ele tinha, não é que ele orava só 3 vezes, ele falava com Deus o tempo todo. Mas eram momentos que ele tinha, que ele parava tudo para falar com seu Deus.
E ele orava, e ele buscava, né? Lá em Daniel 1:8 fala que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, desde lá que ele decidiu isso, a vida dele já foi outra dentro do palácio. Ele caiu na graça do rei. Essa semana eu falava com um rapaz que estava no carro comigo, novo na empresa, e eu falava para ele, olha, você tem que cair na graça do rei. Ele não entendeu. Eu falei, como assim? Ele falou, né? Você tem que cair na graça do patrão. Para ele gostar de você, para você ter uma vida legal aqui dentro, você trabalhar direitinho, você fazer tudo, você tem que cair na graça dele. Eu caí na graça dele logo no começo. Por quê? Porque ele foi vendo a minha conduta ali dentro. E eu sempre falei, eu sou um Daniel ali dentro. Tudo que vai fazer hoje, que ele vai fazer, uma das coisas que ele vai fazer hoje, ele me chama para orar com ele. Para começar. E a esposa dele também é a mesma coisa. Tem vezes que eles não sai para almoçar ainda não. A gente vai sair tipo 1 hora. Se eu estou lá, dá um tempinho, vamos lá na sala deles, a gente junta, dá as mãos e a gente ora. Porque tudo começa com oração. E aqui eu vejo a vida de Daniel. Daniel orava, Daniel buscava, né? E fala que ele estava ali, o rei era assim com ele, né? Como fala o pessoal por aí, era assim com ele. Porque o rei amava ele, o rei gostava do jeito de Daniel, porque ele trazia paz ao palácio, ele trazia paz àquele lugar. Quando você ora num lugar, você traz paz. Onde você estiver, no seu trabalho, na igreja ou no meio da família, quando você é uma pessoa de oração, ninguém vai chamar o outro para orar, vai chamar você. Porque é você que ele vai orar. Opa, pastora Carmelo, a senhora pode orar por nós? Pastor Edmur, você pode orar por nós? É assim, na família é assim. Traz uma palavra para nós. É um velório, é um casamento, é tudo. As pessoas convidam quem, né? A primeira coisa, quem que está lá para dar o conforto, quem está lá para dar aquela paz. Você vai fazer uma visita no hospital, as pessoas já chamam, você pode fazer uma visita, pode orar? É assim que nós fazemos. E Daniel era alguém assim, alguém de oração, que orava 3 vezes ao dia, que ele falava com Deus, né? Porque Daniel era um homem de oração, Daniel era íntegro, Daniel era obediente ao seu Deus, cheio do Espírito Santo, e Daniel era fiel ao seu Deus. E jamais ele ia desobedecer a Deus. Por isso, quando o rei ele contrata, né, começa a fazer aquele decreto lá logo no começo, que ele fala assim, que ele escolheu pessoas para ser vice-governadores. Então ia ter uma votação ali, e ele escolheu algumas pessoas. Os outros já sabiam quem era Daniel, sabia que Daniel andava com o rei. Falei assim, não, peraí, mas esse camarada aí não pode ficar no nosso meio não, que ele vai estragar o nosso negócio aqui. Quando tem alguém no meio que faz tudo certinho, as pessoas não gostam, porque as pessoas não gostam que você seja diferente. Elas se elas estão andando num caminho, você vê que você está no outro, mas que o outro pode prejudicá-las, elas querem tirar você do caminho delas. Elas vão fazer de tudo. E, infelizmente, acontece isso, às vezes até em algumas igrejas, até dentro da igreja, às vezes as pessoas acham que você não tem a capacidade de ser alguém dentro da igreja. Não, você como líder não, você como líder vai ser muito certinho. Não vai deixar fazer isso. Esse pastor não vai deixar fazer isso não. Esse pastor não vai deixar a gente andar assim não. Não vai deixar, não, tudo é pecado desse pastor. Algumas pessoas não querem um líder que é honesto. Não quer um líder que faz tudo certo. E aqui fala que eles não gostavam de Daniel. E eles se reuniram entre eles e falaram assim, olha, vamos tirar esse Daniel do nosso caminho. Ele vai atrapalhar o nosso negócio sujo. Estou pondo aqui isso, mas o que dá a parecer é isso, que eles queriam fazer tudo para prejudicar Daniel. E eles pegam e falam, a única coisa que não tem como o rei mudar é uma lei. Então vamos colocar uma lei, o rei vai assinar, e naquela época, gente,
era selado com anel ou na palavra. E não podia voltar atrás. Não é hoje não. Hoje, mesmo assinando, as pessoas falam, não assinei isso não. Não está assinado, mas eu não concordo com isso não. E entra com o advogado, faz tudo e ele muda a lei, não é? Agora, hoje, lá naquele tempo não, era a palavra. Que valia era a palavra, né? Meu avô já falava, eu fazia as coisas no fio do bigode. Né? Era no fio do bigode. Então, aqui, assim, o rei não vai mudar. Se é uma lei, ele não pode mudar. E eles conheciam, sabiam como funcionava. E eles fizeram um decreto e colocaram para o rei, todo aquele que fizer qualquer oração ao seu Deus durante 30 dias, não pode fazer, então vai ser morto. Nós vamos jogar na cova dos leões. E o que Daniel fez? Quando ficou sabendo, Daniel foi orar, porque Daniel era obediente, mas era obediente ao seu Deus. Era a pessoa que ele falava que quem que podia ajudar Daniel? Só Deus. E é só Deus que pode nos ajudar quando nós precisamos de alguma coisa. E Daniel fala com o seu Deus, ele vai orar, sobe lá e vai orar. Só que ele já estava investigando, porque esse cara de olho em Daniel. E aí descobri que Daniel continuava orando 3 vezes ao dia. Que Daniel falava com Deus. E a primeira oportunidade que ele teve foi o quê? Foi lá falar com o rei e falar assim, você não fez um decreto? Como assim? Você fez o decreto, você assinou. Então você não pode revogar essa lei, você vai ter que cumprir o que você prometeu. Então, o rei não tinha o que fazer. O rei passou, como que eu vou livrar? Falou assim, não, tudo bem, vamos jogar ele na cova dos leões. Mas fala que ele passou a noite, o rei gostava tanto de Daniel, e fala que o rei era alguém que, fala que ele jejuava, fala que ele passou em jejum, ele orou, ele ficou ali, não dormiu, não conseguiu dormir, pensando como, mas ele fala com Daniel, vou te jogar lá na cova dos leões, mas fala com o seu Deus, Daniel, ele pode te livrar, Daniel, é ele que vai te livrar, Daniel. Fala com ele, vê se não, se ele não te livra. Mas o rei jogou, você não sabia, gente. Um leão já faz um estrago, mas você vai uma cova de leões, e eu imagino que é um negócio assim, cheio de leões, com fome. Imagina, você cair, não dá nem tempo. E Daniel, fala que Daniel jogou lá. E o rei não dormiu, mas de manhã cedo o rei correu lá perto da cova dos leões, e sofrendo já, ele ainda tinha esperança que Daniel pudesse estar vivo. E ele foi, Daniel, você está aí, seu Deus te livrou? E Daniel responde. E eu fico imaginando aquele rei, a alegria daquele rei. Opa, como assim? É quando nós recebemos um milagre, quando nós ficamos contentes, nós ficamos às vezes na hora sem acreditar. Você fala, só pode ser Deus. E Daniel fala, os anjos, Deus enviou seus anjos aqui, tapou a boca dos leões. Nada me aconteceu. Nada aconteceu com Daniel, porque ele orava. Ele tinha uma fé. Quem é íntimo, quem é cheio do Espírito Santo, Deus honra, Deus cuida. Eu não sei as coisas que você enfrenta, as lutas que você enfrenta. Talvez você está enfrentando, talvez você está num lugar onde você está na cova dos leões. E você fala, aqui eu preciso matar um leão por dia. Mas não se preocupa, se você busca, se você é íntegro, se você faz as coisas certas, se você é obediente, se é cheio do Espírito Santo, se é fiel a Deus, os anjos, o Senhor vai estar ao seu lado, cuidando e tampando a boca dos leões. Aonde você for. Quantas coisas você vai sair de casa? Por isso que eu sempre saio de casa, em primeiro lugar é a oração. A gente já ora pedindo para o Senhor nos guardar, porque a gente não sabe o que vai enfrentar no dia a dia. Às vezes você pensa que vai sair para um lado, você vai sair para o outro, igual eu que saio, que vou, tem dia que eu estou
Aqui tem dia que já está lá do outro lado, não tem dia que fala assim, que eu tenho um plano, mas os planos de Deus são outros. Quantas coisas acontecem no nosso meio? E a gente sai de casa, às vezes, pensando quem pega ônibus por aí, né, sai, você não sabe se acontece ali na frente um acidente, na estrada, se tem um acidente e você fica tudo parado na estrada. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando. Ele envia seus anjos em tudo. Né? Ontem, foi ontem mesmo, na sexta-feira, conversava com um amigo. Ele falou assim, olha, essa semana Deus me abençoou de uma maneira. Ele falou assim, Deus está cuidando. Nos momentos que eu mais precisei, Deus cuida. Deus envia um, envia outro e vai abençoando. É assim que Deus faz. Porque quando você busca, você é íntegro, Deus está sempre honrando, Deus está sempre cuidando. Daniel foi livrado da cova daqueles leões. E fala que depois o rei pegou todas aquelas pessoas que estavam ali, que tentaram contra a vida de Daniel. Filho, esposa, falou, pode jogar tudo lá dentro da cova dos leões. Na mesma hora foi tragado todo mundo. Porque não tinha Deus. Não orava, não buscava. Eram gente que só pensava no mal, tentava fazer tudo de ruim. Aquele que tenta contra você vai cair na cova dos leões e vai morrer. O leão vai tragar eles. Mas quando você busca, vive essa vida de jejum, de oração. Pastor, mas viver jejum, não deixar de comer, você pode fazer propósito como nós fazemos. É difícil? Às vezes é difícil fazer jejum. Não é fácil, não. Mas na vida tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quando falava com a minha sogra, né, de algumas coisas, né, a Sara estava cheia de serviço, cheia de coisas, e a minha sogra falou, nossa, mas por que tem que trazer serviço para casa, para trabalhar? Eu falei, porque tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Quem ganhar melhor vai ter um preço maior, vai ter uma cobrança maior. Tudo na vida. Tudo que você for fazer tem um preço. Mas o alto preço Jesus pagou por nós na cruz. Então a gente só tem que agradecer, como a pastora falou aqui, na hora da oração. A gente precisa ter gratidão no nosso coração. Ser grato. Porque quando alguém colocar um decreto desse sobre a sua vida, pode ter certeza que o Senhor vai livrar. Quando alguém colocar alguma coisa, porque as pessoas fazem isso com a gente. Eu quero ver aí, ó. Quero ver se você é crente mesmo, pastor Edmur, né? Quero ver se você é crente mesmo. E as pessoas começam a colocar coisa. É lá na escola, está dando aula. Ó, aqui tem uma lei, você não pode orar com ninguém, você não pode fazer nada com ninguém aqui, nenhum aluno. E a partir de hoje você vai ter que obedecer o que a escola está fazendo. Mas você tem um Deus que você obedece. Você não precisa fazer nada demonstrando para ninguém, mas você vai ter que ser fiel ao Senhor. Honrar o seu trabalho, mas sempre ser fiel ao Senhor. E é Deus que vai honrar. O pastor mesmo já testemunhou de pessoas que chamam ele para orar lá. E escola nós sabemos que não pode ter oração. Muitas vezes, muitas escolas não aceitam. Mas Deus honra aqueles que buscam. No nosso trabalho, em qualquer lugar, tem leis, mas a lei do Senhor prevalece sobre a nossa vida. Eu não sei o que você tem enfrentado. Não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Talvez um problema na justiça, que parece que não vai se resolver. Uma enfermidade na família, que parece que não vai dar. Né? Como os médicos aí estão falando, que nada, não tem mais jeito. Né? Falava com o meu pai essa semana, ele falou assim, o médico já falou para mim conviver com essa dorzinha. Eu falei, não aceito isso não. Como assim o médico que você tem que conviver? Não é porque é assim mesmo. Não aceito isso. E tem que conviver com uma dor o resto da vida.
Jesus já levou nossas dores na cruz do Calvário. E repreender esse negócio de, tá com dor aqui, dor ali. E, não, é crônico. Eu tenho que viver mesmo com isso. Essa é doença. É doença de velho. Que doença de velho nada. Velho só para mim é só de hora que fechou os olhos, tá? Depois que tiver. Não tem esse negócio. Eu estou velho, eu não aguento. Tem pessoas de idade que buscam a Deus todo dia, que serve a Deus. Nós temos gente na família com 92 anos que é missionário, que ainda pega o avião e vai lá para o Nordeste fazer missões. Com 92 anos, faz missões, serve a Deus. Tem uma capelinha que ora todo dia, pastora Carmela. Todo dia ela ora, todo dia busca, desde a hora que levanta, da hora que vai dormir, essa mulher ora. Ela busca, come de tudo. Assim, eu não vou, só vou parar a hora que o papai me mandar. Assim que ela fala. Porque busca a Deus. Vida de oração. Daniel era um homem que buscava Deus, um homem de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Oração nunca é demais. Às vezes eu falo que ainda é de menos quando você está orando. Já orei demais. Não, orando de menos. Você pode escolher os três vezes ao dia para orar, como Daniel. Naquele momento eu oro, né? Hora que levanto, ali 6 horas da manhã, aquele tempo que eu tenho, hora do almoço, um horário que eu oro. À noite, 6 horas, depois à noite, antes de dormir, a gente está sempre orando, hora para dormir, hora para tudo. Mas, aquele momento a sós, você e Deus, você tem os seus momentos. Mas o dia todo eu estou em oração. Eu estou dirigindo, eu estou em oração. Tenho que estar conectado com Deus. Para as coisas acontecerem na nossa vida. Vida de oração. É importante ter oração. Sem oração, a gente não consegue nada. Sem oração. Porque a oração fala que a oração é o combustível do crente. Oração, a palavra é o combustível do crente. Né? Você vê o carro, você vai ver só, né? Você fica assim, ó, né? O ponteiro vai andando, o ponteiro vai descendo. Você tem que parar no posto e abastecer. Nós também, nós oramos para estar cheio do Espírito Santo. Eu sei que domingo eu estava aqui orando e muita gente não entendeu, mas houve uma manifestação do Espírito Santo na minha vida que quando eu percebi eu estava dentro da igreja, tocando nas pessoas e orando. Eu saí daqui e fui assim, nem eu entendi na hora. Falei, Senhor, o que eu estava fazendo? Não sei lá. Mas foi um mover. Para muita gente pode ter sido até uma graça que eu fiz, mas não foi. Foi que eu estava aqui orando, de repente eu estava, quando eu vi, eu falei, o que eu estou fazendo aqui no meio? Isso, e voltei. A manifestação do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos, quando nós pedimos, Ele vem. E para estar cheio do Espírito Santo como Daniel, é porque ele era fiel, porque ele buscava, jejuava. Quando você tem uma vida de oração, você pode ter certeza que você vai se encher do Espírito Santo. E Deus vai te dar direção para todas as coisas. Que Deus venha te abençoar nesse dia. Que você possa levar essa palavra para o seu coração hoje. E a partir de hoje, fala assim, eu vou ter uma vida de oração. Eu vou tirar nem que fosse 5 minutos, mas eu vou tirar para Deus. Mas vale 5 minutos sincero com Deus do que passar 1 hora, 2 horas orando e não saber nem o que está falando. Mas aquela sinceridade que você entrega para Deus. Tempo de oração é sinceridade também. Ser íntegro, ser fiel, ser obediente, ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Já subi, Bruno. Depois o pastor já ora. Vamos orar enquanto o Black se prepara aqui para cantar um louvor. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz
Pai, aqui nós vemos que Daniel era um homem de oração, Pai. Daniel orava e ele foi livrado da cova dos leões, Senhor. Senhor, que nós possamos ser livrados da cova dos leões todos os dias, toda hora, Pai, em nome de Jesus. E muitas vezes somos Deus, mas às vezes nem percebemos, porque os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que aqui está. Senhor, eu sei que cada um aqui tem uma luta, uma dificuldade. Talvez tenha um leão para enfrentar. E às vezes não sabe como sair da boca dos leões. O Senhor está entendendo, Pai. As pessoas estão entendendo. Pai, em nome de Jesus, toca em cada um aqui, Deus. Toma cada um, Senhor. Que cada um aqui possa ser cheio do Espírito Santo. Que cada um possa ter a direção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca o desejo ao coração de cada um para orar, para buscar, Pai. Para se alimentar da oração, da palavra e ficar cada dia mais cheio da Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia. Deus abençoe. Sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, venha orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. É assim que luto minhas guerras, 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 é assim que luto minhas guerras. É assim. Há uma mesa preparada para mim
na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. É assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou. É assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, de certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão. É assim que luto minhas guerras. Oh, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim no lugar da oração. Assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim lugar da oração. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Ensina-nos a orar como Daniel, Senhor, que não voltou atrás com sua decisão em te seguir. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Amém. Vamos orar por quem completou mais um ano de vida aí. Bruno, Felipe, Cezinha. Ó. Canta um parabéns aí. Canta um parabéns pra nós. Ó. Hoje é o dia do Felipe. Pra você, Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus. Show de bola.
Pode levar um bolo na chácara lá que a gente corta vocês aí. Divide com Cezinha. É, bom, hein? Bom, hein? Amém. Vem cá, Brunão. Vamos orar por eles. Até hoje você não deu o pão de mel pro Japa, mano. É hoje, velho. Olha aí. Tá? Vamos orar então. Mais um ano de vida é sempre uma bênção celebrarmos a vida. Ó, você ainda é adolescente, você ganha um chocolate. Cezinha, é um livro. Você quer trocar? Você quer trocar? Ó, vai. Amém. Estende suas mãos para cá e vamos orar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida dos varões valorosos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos nos alegrar na Tua presença, pedindo que o Senhor continue a abençoar cada um dos Teus filhos. O César completou mais um ano de vida, o Bruno e o Felipe, Pai. Que a Tua graça possa os acompanhar, Pai, que a Tua presença santa e que o Senhor os abençoe de maneira especial neste ano, Pai, trazendo tudo aquilo que eles sonham, que eles precisam, todos os recursos necessários e primordialmente a Tua bênção. Que o Teu Espírito Santo esteja com eles, que a Tua palavra os direcione e que a Tua presença os guie, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênção sem medida sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, parabéns. Ó, Cezinha, hein? Amém. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Terça-feira, então, dia da família. Não teremos reunião de oração na terça-feira aqui na igreja, tá? Então, dia da família, terça-feira, eu mando aí amanhã já a localização, o endereço, arrumem as caronas, quem precisa de carona, se acerte para que esteja conosco e aproveite o dia, tá? O Felipe não colocou as fotos aqui da chácara. Coloca as fotos aí, né, da chácara aí, ó. Não, as fotos da chácara. Essa é de oferta de alabastro.